Capítulo 12. Jesus Cristo. Neste capítulo abordaremos a respeito de tudo o que foi falado há 2000 anos, e o próximo sobre tudo o que foi feito há 3.300 anos, do faraó Akenaton, que morreu, assassinado. E assim caminha a humanidade. Vou contar a história da 18ª dinastia, a primeira tentativa de se explicar mecânica quântica para o povo. Temos este resultado toda vez que se tenta explicar mecânica quântica. Veremos se no século XXI algo mudou. Por enquanto eu não acho que mudou muito, porque a reação que as pessoas e a mídia mundial têm em relação ao filme Quem Somos Nós? É a pior possível. É como queimar na fogueira o que foi feito, em termos de difamação e injúria em cima de todos os físicos e biólogos e PhDs que estão no Quem Somos Nós? E qual o pecado que eles cometeram? Explicar a mecânica quântica para o povo, simplesmente. Isso deve ser um segredo total que deve ficar nas mãos de apenas meia dúzia de pessoas, como sempre aconteceu. Então esse livro é algo inovador porque o que se pretende é que as pessoas mudem. Porque se não entender a dupla fenda, não haverá saída, continuaremos na mesma. Você continuará acreditando no mundo material com todas as limitações que isso traz. Continuará também numa filosofia materialista, porque ou entende que tudo que existe no universo é uma única onda, ou então não entendeu nada, e assim não se tem resultados. Certa vez uma pessoa fez a seguinte pergunta: como é que eu tenho fé ou crio fé? Quando você vai ao cartório fazer um documento e não conhece a pessoa, o que você recebe escrito no papel? O que o notário diz? Dou fé. Então, quando você não conhece, você vai atrás de alguém que dá fé naquele documento ou naquele testemunho, ou o que for. Você pede a alguém uma referência para ir a um dentista, médico, mecânico de automóvel. Você vai ao mecânico X, porque você tem fé no seu amigo que falou que aquele é um bom mecânico. Assim, quando há desconhecimento, existe fé. Quando não se conhece, tem fé. Então é preciso acreditar em algo que não se conhece. Essa é a diferença de quando se vivência. Quando se vivência, não existe mais fé. Quando se vivencia pessoalmente, não existe mais fé porque a pessoa vivenciou face a face. É diferente. O que se pretende com esse curso é que as pessoas vivenciem e não simplesmente acreditem pelo fato de estar escrito no livro de mecânica quântica que a onda passa por 2 buracos lá no experimento. Se não entender, continua na fé e compra um celular baseado na fé. É um verdadeiro milagre que o celular funcione, que a televisão, rádio, GPS, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, 90% desta parafernália eletrônica. É um verdadeiro milagre na cabeça da maioria da humanidade atual. Bom, é como se voltássemos hoje a 2, 3, 5, 100 ou 500 mil anos e mostrasse um celular. Considerariam magia. Quantos cartazes existem por São Paulo, escrito assim: amarração, 110% garantido. Amarração, 110% garantido. E faz fila. Aqui já falamos várias vezes disso. As pessoas que vão lá, onde faz a amarração, são os mesmos que compram celular por fé e não por ciência. É uma sorte que o celular funcione, porque você não entende o que leva o celular a funcionar. Como uma pessoa que escreveu dizendo que se atirar uma pedra, ela não passa pela parede. Tem alguém aqui que acredita nisso também? Se atirar a pedra passa pela parede. Tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. É isso que o experimento da dupla fenda mostrou. Você pega um elétron, que é um objeto com massa. Quando se fala massa, é igual a matéria para o povo, para o físico é massa, e envia-se e tem 2 buracos, ele passa pelos 2 buracos. Várias vezes fizeram isso para tentar derrubar a experiência. E diversas vezes deram certo. Caso contrário, nada disso aqui funcionaria. Qual é a dificuldade de se entender e de se aceitar? Isso, se as franjas atrás da fenda mostram que houve uma interferência construtiva que só pode acontecer quando 2 ondas colidem. Quando você põe apenas uma fenda, não tem franja de interferência, mostrando que o elétron passou sozinho pela única fenda que estava em aberto. Quando você abre 2, tem a franja da interferência. Isso significa que ele passou pelos 2 buracos sozinhos, um por vez. Toda mecânica quântica está baseada nessa experiência, provando que tudo que existe no universo é uma onda e é partícula também às vezes, porque existe partícula sem massa. Aí complicou, não é mesmo? O universo é um lugar muito complexo pelo fato de ser
Infinito em sua complexidade. Por que ele pode ser infinito? Em complexidade? Porque não existe massa alguma, não. Existe matéria alguma. Só existe uma onda indiferenciada em potencial, uma onda escalar que não tem forma e emerge de um lugar que os físicos deram o nome vácuo quântico, que não é vácuo, sim um pleno de energia infinita, e diminuindo. A sua vibração toma uma aparência de massa. Posteriormente, essa massa se torna próton, nêutron e elétron, que se torna átomo, molécula, cadeira, célula, estômago, rim, pulmão e você, Sol, galáxias. Tudo que existe no universo não tem substância material. A realidade última é puramente uma onda. Portanto, tudo pode ser tratado como onda. Se você atirar uma pedra, a pedra atravessa a parede. Ou, o que acontece quando vocês falam ao celular no metrô, dentro do túnel, a quanto por hora? E todo mundo mandando torpedo e conversando dentro de um carro a 120 km por hora. Ou no elevador, subindo e descendo no aviãozinho. Banal, não é? Todo mundo tem o seu celular, todo mundo usa. Mas ninguém pensa o que significa aquilo, como que ele funciona. Na verdade, a situação atual é pouco melhor que a Idade Média. Na Idade Média também não entendiam nada e quem falava de mecânica quântica ou algo parecido era queimado e imediatamente consideravam bruxaria. Hoje não é queimado, mas é execrado na mídia. O que sempre se tentou foi eliminar esta ignorância, porque esta ignorância gera todos os problemas que existem na face da Terra. E esta barbárie vai continuar até que as pessoas entendam mecânica quântica, até que elas entendam que existe uma única onda e qual a origem desta onda. Quando isto for compreendido, com certeza o comportamento das pessoas mudará. Nenhum piloto de avião de combate jogará uma bomba em alguém se ele entender que existe uma onda. Em tudo, não haverá mais guerra, não haverá fome, não haverá problema algum. Abundância, felicidade, amor, o céu. Na Terra, o céu é um lugar que todo mundo entendeu que só existe onda. Mas ainda estamos muito longe disso. Os cultos politeístas imperam na face da Terra como sempre inúmeros deuses, pois por enquanto continuamos com N deuses. Cada tribo tem um deus, algumas religiões têm mais e outras menos. Mas tem N. Leiam As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell, 4 volumes. O livro é recente. Ele fala do mundo de hoje. Continua da mesma forma. E isso leva, inevitavelmente, que surja uma guerra, porque se o Deus do outro não é o seu, e o seu é o Deus certo, o outro é um infiel que deve ser eliminado. Porque como que a pessoa pode ser contra Deus? Se for contra Deus, só pode ser do mal, e o mal tem que ser eliminado. Então matamos todos os do outro Deus. De vez em quando eu ouço uma afirmação assim, aquela história lá dos 12 passos, vamos fazer 1 minuto de silêncio e cada um reza para o seu, eleva o coração ao seu Deus. Como é que faz? Percebem? Ainda hoje se fala desta maneira. Cada um reza para o seu Deus. Isso é extremamente politicamente correto, certo? Porque não se pode falar que tem um único Deus, uma única inteligência, um único ser, que é a fonte de tudo que existe. Não se pode falar isso, porque existem 10 pessoas na sala e cada um tem um Deus diferente e assim vai dar conflito. Quando se passa alguém para trás, como que pode existir? Isso é porque a pessoa fala, o meu Deus permite isso e o Deus do outro que se dane. Porque só pode ter guerra desse jeito. Só pode ter fome desse jeito, etc. Se existe uma única onda, tudo que você enviar volta para você, chama-se campo eletromagnético. Enviou, volta. Então, como que pode matar alguém? Isso volta imediatamente para a pessoa. Não é daqui a 100, 500 ou 5.000 anos, é imediatamente. Lembram? O spin da partícula, o ângulo, os 2 spins estão correlacionados. Quando você uniu e solta um para cada lado, eles estão correlacionados até o fim do universo. Não importa quantos bilhões de anos-luz, a comunicação é instantânea entre os spins. Portanto, ela não é feita nesse universo, é no que eles chamam universo não local, isto é, na outra dimensão. Tudo está correlacionado o tempo todo. Desde o início dos tempos, é forma de falar, mas desde o tal falado Big Bang. O que foi o Big Bang? Uma bola de energia minúscula que inflou e expandiu-se. Não é uma explosão. Usam-se essas terminologias só para facilitar o entendimento. Inflou, emanou. Tudo veio, neste universo, desta bolinha de energia.
concordam que nesta bolinha, tudo já estava correlacionado, tudo já estava emaranhado, quanticamente. Porque nessa bolinha nem existia átomo, também não existia nada, só uma onda. É lógico que dentro dessa onda tudo já estava emaranhado. Daí começou toda a divisão, até chegar a formar os átomos e a formar esse universo em que estamos vivendo. Isto significa que tudo que existe no universo está emaranhado desde o início do Big Bang. Portanto, tudo aquilo que você fizer para o outro, você está fazendo para si mesmo, porque você já está emaranhado com tudo que existe no universo. Quem faz algo assim simplesmente não acredita, não é verdade? E é por isso que são contra. Porque o dia em que esse conceito for entendido e aceito, tudo terá que mudar. Como é? Terá guerra no planeta Terra, se você sabe que tudo que você faz para o outro volta para você imediatamente? E isso não é teoria, é física. Tudo que estamos falando aqui é física. Muitas vezes, pode estar dourado com outro tipo de vocabulário para facilitar o entendimento, porque toda vez que se tentou transmitir esse conceito abstrato terminou do jeito que comentamos. Assim, alguém conversa com uma pessoa e a pessoa diz assim: ah, mas isso é muito abstrato, entender que tem próton, nêutron e elétron. E essa é uma pessoa formada. Não é um pedreiro. Não é um atendente de lanchonete no shopping, que quando eu faço entrevista para fazer a ressonância, eu de vez em quando pergunto: você sabe o que é átomo? Já ouviu falar disto? Não, nunca. O que é isso? Por isso que essa pessoa está nessa situação, naquele emprego, se sujeitando a tudo isso, a ganhar R$ 600 por mês, a morar em um barraco na periferia. Qual o poder que ela tem? Zero. Não sabe que existe átomo. Qual o conhecimento? Zero. Conhecimento é poder, lembram? Isso nunca deixará de ser verdade. Quanto vale um físico nuclear e quanto vale uma atendente de balcão num shopping? O físico nuclear é tratado assim na palma da mão, a pão de ló, porque ele sabe que tem próton e nêutron e ele sabe separar as duas partículas, libertar a força forte. Então esse cara tem que ser muito bem tratado, tem que ganhar muito dinheiro. Mas não vale nada o outro que não sabe nem que existe átomo. É considerado um lixo. Essa é a realidade. Agora, quando nos omitimos ante esta situação, estamos sujeitos a pagar esse preço mais cedo ou mais tarde, aqui, nesta dimensão, nesta vida. Assim que você for num hospital, pedir um emprego, ou consertar o carro, etc. Por quê? Por quê? Omitir que existe mecânica quântica, que tudo é uma onda. Vai ferir a suscetibilidade do outro, do Deus do outro. Por quê? Inevitavelmente, isso não acontece aqui, se eu vou a um público novo e começo a explicar mecânica quântica dentro de 10 minutos no máximo, já surge uma perguntinha, e Deus? Eu estou falando de física. As pessoas são inteligentes o suficiente para correlacionar que quando se fala de vácuo quântico está se falando dele. Por isso, a pergunta surge: como é que fica isso? Quando se fala que se pode transferir toda e qualquer informação existente em todos os universos, e que isso está livre e à disposição de quem souber fazê-lo, surge a pergunta: e Deus? E como é que ele permite que se acesse isso e que se transfira? Caso se pensasse nessas questões 4 anos e meio atrás, hoje não estaríamos escrevendo sobre este assunto novamente para tão poucas pessoas. No entanto, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, ou seja, tudo continua da mesma forma. Por quê? Porque não foi entendido. É por isso que o curso deve ter outra conotação. Porque não adianta fazer como eu estava fazendo hoje, explicar de novo a dupla fenda. Porque até tem pessoas cansadas que devem falar: o Hélio vai falar de novo da dupla fenda. Pois é, mas nós vamos ter que falar da dupla fenda. Ad infinitum, como eles gostam de falar, os físicos. Ad infinitum. Até que sejam entendidas a guerra, a fome, a miséria e tudo. Mas, o dia em que isso acontecer, tudo isso vai parar. Há 2000 anos tentou-se explicar tudo isso de uma maneira bem didática, com um vocabulário simples, contando histórias, metáforas, parábolas, tudo da maneira mais simples possível. Porque há 3.300 anos, tentou-se falar de uma maneira abstrata e deu no que deu. As pessoas que dirigem isto, os espíritos superiores de elevadíssima evolução, não são burros. Analisa-se e fala: bom, como é que a gente passa o conceito de outro jeito? Vamos tentar de outro jeito. Vamos contar umas historinhas. Quem sabe algo muda. E estamos com uma ferramenta da ressonância para ver se acorda. Dá para
Testar isso não é um papo furado, não é teoria. Você vem e pede uma informação, pode ser a mais fantástica possível e ela é transferida e você sente o resultado. Ainda não aconteceu. Nada. Mais ou menos 800 clientes e ainda nada. Todo tipo de problema resolvido. Se vocês ficarem na quinta-feira na sala de espera, aguardando o atendimento de meio-dia à meia-noite, vocês escutarão N depoimentos de todo tipo de problema. Lembram? Eu faço anamnese, vocês contam para mim, então eu sei. E tudo continua igual. Por quê? Porque se você passar isso para frente, o outro vai achar que isso não é do interesse do Deus dele. Vai dar problema, não é? Como é que o Deus do Hélio está deixando acontecer um negócio desses? E o Deus do outro lá? O Deus do outro não tem poder para fazer isso? Ah, o Deus do Hélio tem? É isso que está embaixo de toda essa resistência em se passar para frente isso. E é aí que entra a omissão, porque o dia em que mudar o paradigma nessa terra não haverá mais problemas, não haverá mais fome, não haverá mais desemprego, nem criança nem velhos abandonados. Enquanto isso você vai colher os frutos, porque basta você ir e ficar 3, 4, 5 horas num atendimento e ser atendido por uma pessoa que tem uma visão materialista da ciência. Ela vai te tratar como uma partícula, usando partículas para te tratar, certo? Vai usar medicamentos partícula com uma visão de partícula e você relógio, uma máquina, como eles acham que o Newton pensava. Todo o lado do Newton que era espiritual, eles jogarão de lado. Ficará só com o princípio matemático de gravitação universal. Apenas. E tudo o que ele entendia do oculto. Isso joga para lá. Porque isso não pode mexer. Quantas pessoas vêm no atendimento em todos os locais que eu atendo, e pedem isso que você está falando? Nos dedos de 2 mãos? É o que acontece porque os pedidos se restringem basicamente a casa, carro, apartamento. Precatório, liberar o cheque especial, o gerente liberar o seu cheque especial, arrumar um namorado e assim por diante. Não é? Segundo grau. Primeiro grau alguns, não é? O povo lá, das lanchonetes do shopping, que precisam comer, pedem o primeiro degrau de Maslow. E a classe média pede o segundo degrau de Maslow. E mesmo quando se chega aqui e fala, bom, vamos resolver o segundo degrau de Maslow para ver se agora pode ir para frente, certo? Na hora que você resolver essas questões primárias, supõe-se que nós podemos tratar de assuntos mais elevados e conseguir a tal da elevação espiritual para poder entender o vácuo quântico. Mas quando se oferece, vamos resolver o segundo degrau, que é a questão afetiva sexual, qual a resposta, qual a reação? Um silêncio gélido, daí se questiona. Como que vai mexer num negócio desses? Então, não se pede nem a informação dos grandes líderes espirituais que todos vieram trazer o mesmo conhecimento, a mesma ideia, o mesmo Deus. Então, não confundam o líder espiritual com o que os seguidores entenderam e criaram. Aí é que está o nó da questão. Quando São Francisco de Assis faleceu, já existia 14 correntes diferentes na área franciscana. 14 facções diferentes. Se por um acaso eu, Hélio, desaparecesse da face da terra, e aí chegassem para vocês e falassem, me fala do Hélio. O que ele falava? Qual era o ensinamento dele? Qual o conhecimento? O que é essa ressonância? Vocês já imaginaram o que se falaria? Vocês acham que quantas pessoas entenderiam e entenderam o que eu estou explicando aqui? Ia ter as mais desencontradas opiniões, entendeu? Assim, teríamos a facção de meia dúzia, o povo ali da direita criaria uma facção e eles defenderiam o ponto de vista deles. Não, eu acho que o Hélio devia ser assim. Aí tem o povo aqui do meio, tem o povo aqui da frente, tem o povo dali. Não, o Hélio não disse isso. Ele disse outra coisa, e assim por diante. Daqui a pouco tem 10, 15 facções diferentes. E ninguém entendeu o que se explicou. Aí, isso passa 100, 200 anos. Imagina! Se na hora já não entenderam, imagine 200, 500 anos depois. Igual ao Buda, não é? O que entenderam do Buda? Outro que ouviu falar, do que ouviu falar, do que ouviu falar, do que ouviu falar. Perdeu-se tudo. Perde-se tudo. E é o mesmo fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Tem alguma documentação mínima que sobrou e, em cima disso, cria-se uma árvore enorme, em cima de poucas sentenças que ouviram falar depois de 70, 100, 200, 300 anos e assim por diante. Então, vocês veem, é complicado. Hoje, mesmo com o DVD na mão, eu pergunto,
Entendeu? Qual tema você assistiu? Entendeu tal assunto? Não. Olha, o DVD diz: isso, nossa. Não. Entendi isso. Isso porque você pode ler quantas vezes forem necessárias. Interessante. Pois é, deveria ser. Por quê? Alguns dos irmãos se reuniram e saíram pelo mundo matando todo mundo que saía pela frente, tanto do outro lado quanto desse lado. Quando nós, os cristãos, entramos em Jerusalém, em 1000 e pouco, 1100 se não me engano, e os irmãos do Islã estavam lá rezando, tinha 40.000 pessoas rezando e matamos todos, criancinha, velho, cachorro, cavalo, tudo que tinha foi morto. Foi assim que começou o problema do Islã, não é? Porque aí vem a retaliação, vem o contra-ataque. Estamos em 2011 com contra-ataque. Faz 1000 anos que esse negócio está rolando desse jeito. Porque os cristãos tinham que matar 40.000 pessoas que estavam lá na igreja rezando, orando? Porque é o Deus do outro. Será que não cai a ficha que é o mesmo Deus? Será que adiantou o Joseph Campbell escrever pilhas de livros para provar e falar que é o mesmo ocorre na face inteira da Terra? Dá-se nome diferente, não importa se é Tupã, não. Importa o nome que se dá para o Deus, é o único. Mas só que as pessoas não entenderam isso, porque mata o outro numa guerra religiosa, portanto não entenderam nada. Você está puxando a brasa na nossa sardinha. Nós só estamos bombardeando o Gaddafi? E para bombardear o Gaddafi, nós estamos matando inúmeras criancinhas inocentes? Você está entendendo? É isso aí. Eles são problemáticos. Tem o hindu, tem o do Islã. Eles são um problema, não é? Mas somos muito melhorzinhos que eles. Na verdade, nós estamos com a verdade e eles, é isso. Não adianta. Dourar a pílula, não adianta. Isso é preconceito religioso, racial e etc. Não adianta. Não, isso é outra história. É outra história. O problema se resume a acabar com o politeísmo na face da Terra. Só existe um único Deus. Tudo será resolvido quando isso for entendido. Enquanto não for, os outros ficam matando o tempo inteiro. E o que Jesus tentou fazer? Mostrar que só tem um Deus. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, é isso que ele estava tentando dizer. Existe uma unidade, uma unificação. Só existe uma força, uma onda, uma inteligência. E tudo que ele falou, todas as suas parábolas serviram para provar o que a mecânica quântica fala. Tudo o que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. O receberam está no passado e o receberão está no futuro. O que é? Tudo. O que vocês pedirem. Tudo o que pedirem. Se vocês tiverem certeza absoluta que aquilo já foi feito, que receberam, receberão. Isso significa, por exemplo, que não pode abrir a porta da garagem para ver se o carro está lá, porque assim você não tem fé. Aí é que entra o problema do colapso da função de onda do Schrödinger. Se você acredita que recebeu, já recebeu. Se não acredita, não recebeu. É simples. Existe um prazo nesta dimensão para que algo possa entrar na sua realidade, devido à frequência desta dimensão, e da evolução que ainda não foi o suficiente para as pessoas obterem autocontrole mental e sentimental e criar sem maiores problemas, porque todos nós somos co-criadores. Esse conceito cai? Não, uma única onda. Tudo é uma única onda e nós estamos dentro dessa única onda. É uma manifestação individual da onda. Temos a mesma capacidade, só que não acreditamos. Se você não acredita, você não colapsa a função de onda. O único problema é reconhecer quem você é. Quando você reconhece, você sabe, acredita. Você para de ter fé, você acredita. Daí você pensa e cria. Um co-criador é aquele que reconhece que ele é um co-criador. Se for um co-criador, ele tem a mesma capacidade. É uma única onda, é uma unidade apenas. Aí vocês receberão tudo o que pedirem crendo. Por quê? Porque você colapsa a energia para manifestar qualquer tipo de realidade. Aliás, todos nós fazemos isso o tempo todo, quer entenda ou não, certo? O universo é um lugar de leis. Quer dizer, você entende ou não entende, aquilo funciona. Se alguém se jogar do prédio, realmente cai. Ai, nunca ouvi falar da tal da lei da gravidade. É o nome que se deu para essa força, mas se alguém se soltar, cai e morre. Chama lei da gravidade. Então, quanto antes você entender como funcionam as leis, melhor, não? Porque senão você vai ter muito problema.
por tentativa e erro, até que de tanto sofrer começa a desconfiar que exista algo errado. Então tem uma lei assim. Então, eu vou seguir por aqui. Agora entendi. Mas isso poderia ser muito rápido. Isso que alguém pede, precisa de evolução espiritual para poder entender o que eu estou explicando. É lógico que precisa. É assim mesmo. E graças a Deus que é assim. Porque senão, um grande bandido pegaria o meu DVD e levaria onde eles moram. Já imaginaram? Eles iriam assistir. Vocês imaginaram o poder que eles teriam? Porque aqui não se sonega informação. Está se dando toda a informação para você fazer da sua vida o que você quiser, para você manifestar, mudar o mundo, o que você quiser. Mas você pode passar o meu DVD lá no covil deles. Você acha que vai passar? Você acha que eles vão querer mecânica quântica ressonância? As pessoas não aguentam 10 minutos. Ai, que coisa maçante, 10 minutos tocando e já pumba desliga. Suponhamos que estão assistindo ao DVD em casa e no momento que está sendo exibido passa alguém que vê e diz: nossa, que coisa horrível. Agora, você imagina se um grande bandido vai assistir e vai entender algo? Lembram? O sistema é autorregulador, ele está seguro por si. Quantos anos foram necessários para que os americanos resolvessem levar a sério a energia nuclear, a bomba atômica? Já se sabia que aquilo funcionava há muito tempo, entendeu? Mas eles não conseguiam entender que tem próton, nêutron e elétron, e aquilo dá para separar e dá para fazer uma bombinha. Aí como os fazer entenderem isso e tomarem umas providências, porque pode ser que o outro lado tenha. Não adianta explicar como é o átomo. Então vamos usar marketing. Então chama um superstar que ele coloca a assinatura dele no documento, aí todo mundo vai levar a sério porque um superstar assinou. Continuam não entendendo nada, mas, nossa, o superstar assinou, enquanto Einstein não assinou, falando que podia fazer a bomba, ninguém estava nem aí. Então, o que foi preciso para convencê-los? Puro marketing, porque continuam não entendendo. No Japão, vocês acham que entenderam algo? Para quê? Fazer um reator com plutônio? Já não basta urânio? Não, tinha que fazer um com plutônio. Agora está lá. Agora descasca. Um abacaxi desses. Décadas pela frente. Se tudo der certo, porque se der errado será uma catástrofe global. A não aceitação de que tudo é uma onda leva a usar tecnologia nuclear para fazer tudo isso. E daí surgem as consequências. Agora, se chegássemos ao Japão há um tempo e fossemos dar uma palestra de ressonância, vocês acham que viriam quantas pessoas assistir? Entenderam? Não, vamos ficar. Vamos dormir em paz. Nada de questionar, nada de ter que pensar, nada de ter que agir, sair da zona de conforto. Vamos tomar nossa cervejinha no happy hour, assistir ao jogo, ver a novela, ler livro de mecânica quântica. O que é isso? A IA, ondinha literalmente passou por cima. Algo mudou? Até agora, nada mudou. Caiu a ficha? Epa! Essa civilização está indo por um caminho totalmente furado. Temos que desmantelar tudo. Isto. Pois é. Agora convence os governos. Convence o poder a desligar esta parafernália toda. Eles não irão desligar nada, porque eles continuam acreditando em partícula, em poder, em dominação, em guerra, em arma. E quem que vai abdicar de ter uma bomba atômica ou uma bomba de hidrogênio? Raciocinando em termos de partícula, em termos de divisão. Eu contra vocês, nós, eles, meu Deus, seu Deus, minha raça, sua raça e assim por diante. Nem os chimpanzés não conseguem se unir. Não, caia. Ficha, epa. Nós somos todos chimpanzés. Os humanos põem a gente na jaula. Não dá para nos unirmos para impedir que os humanos façam isso conosco? Não. O chimpanzé enxerga. Desse tamanhinho aqui, 2 quilômetros, minha tribo, sua tribo, estão na jaula, trabalham no circo. Nós, na mesma situação. Nós também ficamos na jaula. Nós também ficamos no circo, nós ficamos dentro da Matrix. Nessa daqui que vocês vivem e na de baixo. Porque enquanto não entender isso, o que rege a sua vida? A lei da força. Se você não entender que tudo é uma onda, você vai pedir ajuda para quem? Quando você sai do corpo físico, sai vagando por aí, passeando perdidinho da Silva. Para entrar num prédio, alguém tem que abrir a porta para você. Para você entrar no elevador para subir, não é? Você quer ir ao 20º andar ver o seu parente que está lá, vai precisar alguém apertar o botãozinho do elevador, você fica lá parado. Enquanto não
chegar um humano de carne e osso e apertar o botãozinho, a porta não abre. Por isso, você fica lá. É ruim, não é? Isso se tudo der certo, dependendo da área que você for andar, como a Avenida Industrial, área de prostituição meia-noite é um negocinho complicado. Ali é a lei da força pura e bruta. Você se torna escravo fácil. E vai pedir ajuda para quem se você não acredita em nada? É isso que acontece com a maioria, não. Tem nem ideia onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui? Não tem nem ideia de onde está. Pergunte para as pessoas que vocês conhecem. O que você acha? De onde você veio? O que você faz aqui? E para onde você vai? Vão falar, nunca pensei nisso e também não quero, certo? E também não quero pensar nisso. Mas é operacional. É uma pessoa operacional que come, bebe, dorme e trabalha. Pavlov estava certo, dá para doutrinar, condicionar, beleza fácil. Um dia, Nicodemos foi falar com Jesus de noite porque falar de dia era complicado, pegava mal, o povo podia falar, a notícia podia chegar aos ouvidos dos poderosos. Então foi de noite por prudência. Aí ele perguntou, como é que nós vamos evoluir se numa vida só não dá para aprender nada? Agora numa vida apenas dá para crescer porque se você receber a informação de vários líderes espirituais você vai exponenciar sem parar, concorda? Pois é, você pode receber a informação de qualquer líder espiritual que já existiu no universo porque não há passado, presente e futuro na mecânica quântica. Existe algum limite de exponenciação? Você não precisa 80 anos para aprender uma coisinha. É um segundo, outro e assim por diante. Só que ninguém pede. Conta nos dedos. Bom, o que Jesus respondeu a Nicodemos? Você vai ter que nascer de novo. Falou. Como que pode isso? Eu vou ter que entrar na barriga dela. Triste, hein? Isso é a visão clássica do Newton. Como é que a partícula entrará na outra partícula? No mesmo lugar no espaço? Veja o tipo de raciocínio. Haja paciência. O que Jesus respondeu para ele? Se você não nascer de novo, você não vai chegar ao reino dos céus. Precisa ser mais claro que isso? Isso é o que está escrito. Isso é o que passou, é o que sobrou. Porque uma coisa é pegar uma tradução da tradução da tradução da tradução. Agora, quando você traduz direto do sânscrito, é outra história. E tem livros que fizeram, os autores tiveram o trabalho de traduzir direto do sânscrito, e aí há uma grande diferença entre o que está escrito em inglês, francês, alemão, português e o sânscrito. Então pode ter certeza que eles conversaram longas horas naquela noite e que foi falado abertamente e claramente sobre este assunto. Não foi cifrado, porque esse é um conceito extremamente importante e que foi suprimido. Como que você pode nascer de novo? Será que Nicodemos entendeu? Tudo começou a ser entendido e interpretado, tudo no mental. Porque onde que sobrou o amor com essa miséria? Com esse morticínio? Não sobrou nada. Para alguém que chegou e falou, vocês estão cansados e oprimidos, vem a mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Como que uma frase dessas, uma mensagem dessa se torna o que se tornou? É porque não entenderam. Depois de 2000 anos, ainda não entenderam. Como o jugo é leve e o fardo é suave, ou vice-versa. Como se a gente tem que sofrer. Sofrer e sofrer e sofrer? Como é que você vai optar por uma pessoa? Você vai seguir uma pessoa se a mensagem é essa? Nem oferecendo o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto, e o quinto degrau e o sexto degrau, o fato não avança. Agora, imagine, não é? Como Churchill, sangue, suor e lágrimas. O povo só segue porque está afundando, porque está morrendo, porque vai se tornar escravo. Assim segue, até que resolve o problema. Assim que resolver, para tudo. É sinal de que a mensagem não foi entendida. Vamos voltar lá no renascer. Nós renascemos a cada momento. Agora virou poesia. Passou da metafísica para a poesia. Vocês estão vendo. Por que o mundo está desse jeito? É isso. Algo falado. Claramente vocês estão torcendo a mente como que eu vou falar um treco politicamente correto aqui, para não falar a verdade nua e crua que ele disse. Reencarnação. Como que você vai nascer de novo? Não foi entendido. Não é aceito. Quando perguntaram se Elias já tinha vindo, ele respondeu, veio e foi rejeitado de novo, como João Batista.
Ele foi absolutamente claro que João Batista era a reencarnação de Elias. Está escrito: é pior do que olhar e não ver, porque é não aceitar. Agora fica-se com o quê? Fica-se com uma ideia para criancinhas de 3 anos de idade? Porque precisa raciocinar. Para onde vai a sua energia? Energia não desaparece, apenas se transforma. Então, o que acontece com essa energia consciente que você tem? Ela permanece. E aí, nós temos as várias interpretações do que acontece depois, certo? Mas nada estudado em termos racionais, científicos, vivenciado. Esse é o problema: vivenciar. Como que uma mensagem de tanto amor é literalmente incompreensível para a quase totalidade dos seres humanos que já viveram e que estão vivendo aqui. Como que uma mensagem desta pode se tornar algo que pega você e joga no inferno para sempre? Como que pode se tornar algo assim? Não é lógico que é uma contradição? E Deus é amor, mas te joga no inferno. Então tem que se torcer dessa maneira, para não poder falar de eletromagnetismo, porque senão, você tem que. Como é que vai explicar algo assim? Você precisa falar de eletromagnetismo. E aí, você manda, volta, causa e efeito. Assim, abre outras possibilidades. Assim haverá uma evolução com o passar do tempo, para não aceitar essa situação de entender o eletromagnetismo, que é o mesmo problema que nós estamos falando aqui hoje, que é o mesmo problema que o povo se recusa a entender mecânica quântica. Para não entender o eletromagnetismo, continua tudo igual. É o mesmo problema, só trocou o vocabulário. Não se poderia aceitar por causa disso, porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então você tem que passar para uma ideologia totalmente incoerente, mas claro, você doutrina o povo do jeito que você quiser. Basta você ter os meios de comunicação na mão. Você consegue passar qualquer tipo de conhecimento, de doutrina, etc. Como ninguém vai parar para pensar, ninguém vai se dar o trabalho de pensar, de raciocinar, ler, estudar, de coisa alguma. Então come, bebe e dorme. Tudo passa. Assim, está claramente dito que você volta, nasce de novo. Porque se usasse a palavra voltar, já haveria uns 80 significados diferentes. Volta não, volta à exegese do texto. Entendeu? Então ele foi claríssimo, não? É nascer, nascer, está na barriga, nasce de novo. Tanto que o outro não entendeu nada e perguntou: mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Porque ele falou nascer no sentido sair de uma mãe. E como é que você vai nascer de uma mãe de novo, se o seu espírito não for colocado novamente dentro do útero, for acoplado num feto para de novo ter um corpo de novo nascer? Então está claro o que foi falado. E o outro achou um absurdo e questionou: como que vai poder acontecer isso? Eu vou ter que entrar na minha mãe? Um conceito. Que palavra que eu vou usar? A energia não desaparece. A sua consciência não desaparece. Como é que você vai evoluir? E necessário você ter uma vivência de novo. Então, você volta e nasce de novo e assim sucessivamente até aprender. Mais simples que isso não tem. Porque nascemos e esquecemos as vidas anteriores. Nascemos de novo para evoluir e resolver os problemas que ficaram pendentes, certo? Todo aquele povo que se matou, roubou, estuprou, etc. Porque a história da humanidade é maravilhosa, são guerras e guerras e guerras, a pura barbárie. Certo? Mas só que você teve contato com uma pessoa, de novo. Você ficou emaranhado com ela, de novo. Já está emaranhado desde o vácuo quântico lá no Big Bang. Mas dá para reforçar. Isso aí. Assim que você tem contato com uma pessoa, lembram-se da partícula? Teve contato para lá, para cá. Ó, spin está correlacionado para o resto da eternidade. Assim que mexer em um, mexe no ângulo do outro. Então você matou alguém, isso terá que ser resolvido. Porque existe uma correlação. E esse ato gerou uma antimatéria, que está agregada em você. Imediatamente qualquer ato negativo cria antimatéria que gruda no corpo de quem praticou. Antimatéria é um próton com carga negativa. Todas as partículas têm suas antipartículas. Normalmente isso é dissolvido. Quando elas colidem, elas desaparecem, sobra um resíduo, que é esta massa que nós temos no universo. É outro mistério do porquê que tudo não colapsou de novo, sumiu. Tudo. Quando colidiu matéria com antimatéria, devia ter desaparecido tudo. Porque sobrou isso. Tem que ter alguém inteligente que pensou e escolheu e colapsou a função de onda.
E falou, não, eu quero que fique X% da matéria para poder criar um universo. Então tem um emaranhamento de você com a sua vítima ou seu algoz, ele te matou. Isso tem que ser resolvido, porque está emaranhado. Tem um vínculo magnético entre as duas pessoas eterno. Não tem como escapar do eletromagnetismo. Ele está emaranhado. Como é que vai fazer? É preciso pacificar essas duas pessoas. Como é que faz se você lembrar que seu pai, sua mãe, seu irmão, o cunhado, a sogra, etc., que te matou? E se eles souberem que você que fez? Você acha que tem chance de dar perdão nisso aí? Vocês já perceberam que os inimigos estão dentro da família? É isso aí. Por que será que dentro das famílias é que é esse inferno? Porque todos os inimigos nascem dentro das famílias. Porque é a única maneira de resolver esses emaranhamentos. Supõe-se que o pai e um filho, um matou o outro, que esse laço sanguíneo pode ser dissolvido e depois outra vez, até que eles se tornem amigos, que um perdoe o outro. Então isso precisa ocorrer N vezes para ver se resolve. Às vezes só piora. Vem novamente e vai só piorando. Aí surge um intervalo, pega um põe lá na China, pega o outro, coloca na Argentina, deixa viverem lá, viverem aqui. E daqui a uns 5.000 anos colocam os dois juntos de novo, para ver o que acontece. Já evoluiu, já melhorou? Põe de novo e assim vai. Isso tudo é dirigido. Lembram-se? Quem chega antes toma conta do negócio. Tem gente que chegou antes. Esses que chegaram antes são os que organizam o negócio do jeito que eles pensam. Eles também estão evoluindo, porque tudo muda o tempo todo. Lembra que tudo vibra, todos os átomos vibram o tempo todo, em todos os universos. Nada está estático. Assim, todo mundo está evoluindo. Tudo evolui o tempo todo. Hoje se pensa de um jeito, amanhã se pensa de outro, depois de amanhã de outro jeito e vai se tentando melhorar os acontecimentos no universo todo da maneira que se conhece atualmente. É por isso que se esquece. Porque se você lembrasse, seria literalmente impossível sanear ou pacificar algo. Há uma leve lembrança, mas está bem bloqueado para você não ter acesso àquilo. Algumas pessoas que já evoluíram bastante têm canais abertos. Essas pessoas que têm esses canais abertos, que é uma mera consequência de N vidas elevando a vibração. Como é que eleva a vibração? Fazendo bem, pois assim aumenta a frequência, aumenta a velocidade. Quanto mais a pessoa faz o bem, mais aumenta a frequência, mais e mais, infinitamente mais. Algumas pessoas que têm o canal aberto sabem quem é quem. Então, a maior parte dessa informação precisa ficar oculta de qualquer maneira para que a pessoa possa resolver. E tem que pedir. Pedir o quê? Um co-criador precisa pedir alguma coisa? Quando a ficha cair, a pessoa entende que é um co-criador. Quando é um co-criador, ele pensa e cria, sente e cria. Simples, pensou, criou. Quando não entendeu isso, faz como o centurião romano que foi procurar Jesus e falou para ele: meu empregado está doente. Dá para você curá-lo, ir até a minha casa? Jesus respondeu: bom, vamos lá. Ele respondeu: não precisa se mexer. Basta você querer, eu já sei que ele está curado. E Jesus disse: não encontrei em Israel fé maior do que esta. Esse entendeu. Está escrito. Ele falou: vós sois deuses. Precisa traduzir isso como? Ele teria que falar o quê? Naquela época ele ia falar: vocês são co-criadores. Não. Ficou mais fácil falar: vós sois deuses. É como a questão de nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Poderia tender para a metafísica, mas ele disse nu e cru que o povo pudesse entender, sair de uma mulher de novo, sair de outra mulher, de novo. Falou claro. E o que ele falou para aquele povo lá? Que são deuses e deuses e deuses. Ele falou: vós sois deuses. Porque já estava claro isso. É isso que veio passar. Só tem um Deus, uma única onda. Todos nós temos a mesma onda dele, somos a mesma onda. Então tem a tal da centelha divina dentro, lembram? Centelha divina, um átomo dele que está coberto pelo nosso ego. Esse é o problema, pois assim que a centelha é emanada, ela já se cobre com um ego no início ridículo. Então não conhece nada, não entende nada, não sabe, não sei o que eu estou fazendo aqui. Assim esta centelha primordial vai ter uma vida ridícula porque ela precisa. Ela não sabe nem o que está fazendo. Como vamos transferir informação para uma centelha que não sabe, o ego que a está cobrindo não tem a menor noção de nada? Coloca assim fácil que com uma centelha
dessas para começar o longo caminho da evolução? Pega essa centelha e coloca numa pedra, coloca numa montanha, coloca em qualquer lugar mineral que é a menor capacidade de consciência possível. Lembram-se do monismo? A consciência permeia o universo inteiro. Você colapsa a função de onda. O observador faz com que o elétron se comporte do jeito que ele quer. Se ele passa por uma fenda, se passa pelas duas. Se ele volta, passa de novo. A experiência é retardada. Você faz o que você quiser porque só tem uma consciência. Mas para essa consciência entender que é um co-criador, passa-se um determinado tempo. Precisa transferir informação para ele, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, transferindo informação. Então precisa pôr no menor nível possível num cascalho qualquer. Assim alguém passa e dá um pontapé nele e ele bate numa parede e em outra pedrinha, e esse atrito vai gerando informação porque a energia atritando se torna energia igual à informação. Cresce, 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 e é uns, não é? Depois que adquiriu certo nível de consciência pode se tornar uma plantinha, uma grama, certo? Aí já tem certo sistema nervoso central. Lembram-se do livro A Vida Secreta das Plantas? A planta sabe quando você entrou no ambiente se você a maltratou antes. Pois é, a planta já tem um sistema nervoso suficiente para saber que você é o cara que maltrata a planta. E o outro, você é o que trata bem. Tudo pesquisa científica. Vive aí um tempão como plantinha, árvore, etc. Quando crescer bastante, põe isso no inseto. Ele já apanhou bastante depois de 700 trilhões de vidas, porque nasce e morre várias vezes. O que fazer? Como é que vai transferir informação para inseto? Embora vocês já conheçam as experiências da mecânica quântica que o inseto por decaimento atômico escolhe o que ele quer que tenha decaimento ou não para ele ter a comidinha dele. Nós já falamos disso no livro que publiquei, Ressonância Harmônica. Então o inseto é inteligente, hein? Ele consegue usar mecânica quântica. E a lagartixa mais ainda que sobe na paredinha. Depois de um longo tempo também, aí, N vidas como animal pode nascer como humano. Aí é fatídico, não é? Você pergunta, de onde você veio? O que você está fazendo aqui? E para onde você vai? Não tenho a menor ideia disso. Por quê? Ele está no nível elementar de evolução que ainda não agregou nada. É o que a pessoa da plateia falou aqui. Não consegue elaborar, não tem abstração, não consegue nada. Então, esse vai sofrer, 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 sofrer. O que está-se tentando é evitar todo esse sofrimento, certo? Por que Jesus veio? Porque por amor, dá para parar esse sofrimento. Por amor, dá para parar tudo isso. A pessoa pode crescer e evoluir sem ter sofrimento. Agora, caso contrário, ele terá que caçar, matar, o outro caça, ele morre, certo? Aí tem não sei quantas vidas de animal, tudo agregando informação. Ou como humano vai para a guerra, 2 guerras, milênios de guerras. Está aprendendo, mas a que custo? 30, 50, 80, 90 anos de cada vez. E a informação está sendo agregada. Mas às vezes vem e fica 80 anos, porém não aprendeu coisa nenhuma. Volta de novo, não aprendeu coisa nenhuma, não é? Porque a zona de conforto é terrível. Não quer fazer nada aqui, não quer fazer nada do outro lado. Se você fala, vamos estudar? Não, 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 não. O que é isso? Eu preciso ir ao boteco, eu preciso tomar umas. Quer estudar? É como o coleguinha do meu cliente jovem falou. O quê? Depois que a gente evoluir, a gente ajuda os outros? Que coisa chata. Entenderam? Uma chatice. Quer dizer, depois que eu crescer, 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 aí o que eu vou fazer na vida? Ajudar os outros? Isso é. Um menininho de 15 anos de idade achou isso horrível. Ajudar os outros. Assim vai levar um longo tempo para o coleguinha entender como funciona e passar a ajudar em vez de passar a ser um problema. Porque no momento ele é problema pelo fato de não quer ajudar ninguém. Na verdade, é simples. Isso poderia ser acelerado N vezes com a ressonância porque se transfere qualquer quantidade de informação que a pessoa precisar, qualquer tipo de informação. Então, para ter grande evolução numa vida, pedem-se líderes espirituais, enciclopédias espirituais, ao invés de ficar pedindo coisas banais, porque não tem limite de transferência de informação. Não tem limite. Você pode exponenciar segundo após segundo, e a cada vez que você recebe a informação, a consciência expande.
ela é capaz de receber mais e mais. Complexidade. Aí, na outra transferência, mais complexidade. Na outra, mais complexidade e assim por diante. Chega então uma hora que você vai fazer o quê? Pedir? Não tem sentido isso para quem já entendeu. Porque quem entendeu colapsa a onda. A questão da fé. Como é que eu faço para ter fé? Para ter fé e conhecimento. Ou você tem fé ou você tem conhecimento. Se você quer acabar com a fé, você tem conhecimento. Estuda todas as leis, como é que funciona. Está mais do que provado que o observador colapsa a função da onda, isto é, ele faz uma escolha numa onda de possibilidades infinitas, ele escolhe algo, e isso passa a fazer parte de uma probabilidade que vai surgir no mundo físico dele se ele mantiver este pensamento. Se um dia você quer um carro e no dia seguinte você quer outro carro e depois outro carro e outro carro, sabe quando a concessionária entregará um carro a você? Nunca. Faz isso. Vai à concessionária e fala, eu quero o carro X. No dia seguinte, você fala, não é mais esse, agora é outro carro. Depois, não é mais esse carro, agora é outro carro. Faz isso com o vendedor de carro para você ver o que ele vai te falar. Mas é isso que é feito com o Criador. É isso que as pessoas fazem com o Criador. Ai, eu quero uma coisa, não quero mais. Agora eu quero essa, não, agora não, é o tempo todo oscilando. Então ele fica esperando. Para ele não ter que ficar esperando, o que ele faz? Delega. Você é um co-criador. Hora que você resolver, para mim está beleza. Você quer ter Fusca, tenha Fusca. Você quer ter Astra, tenha Astra. Você quer uma Mercedes, tenha Mercedes. Qual o problema? Tenha o que você quiser. Acha que ele vai ter ciúmes? Ele vai ter ciúmes? A criaturinha dele agora tem uma Mercedes, tem 5 Mercedes na garagem. Tudo emana do Criador do Universo, o tempo todo. O tal do bóson de Higgs que sai lá do vácuo quântico do próprio. Do próprio, é ele que emana o tempo inteiro que se torna partícula. A onda dele vira partícula, o bóson de Higgs que aí começa a formar tudo ou a supercorda, dependendo da teoria. O todo vai ficar preocupado? Ele vai ficar preocupado com as roupas, com os sapatos, com as casinhas, se tem 40 quartos, 2 quartos, se está no barraco, se está na mansão? É brincadeira. Sendo que você e ele são uma coisa só. Como que ele pode regatear isso se é ele que vai morar na casa de 40 quartos? Porque existe essa diversidade toda? Porque ele está vivenciando tudo isso. Se fosse apenas uma onda sozinha, como é que pode ter crescimento? Precisa ter troca de informação. Onde entra o amor? Ele ama tanto que ele tem que emanar. Ele não tem escolha. Quem ama, ama. Sai amor. Tempo todo, não tem como parar de sair amor. É amor. Saio. Tempo inteiro, incomensurável e infinito. Tanto que está na cruz. E ainda está falando, perdoa que eles não sabem o que eles fazem. Eles são os ignorantes. Eles não sabem. Embora alguns saibam, alguns sabiam. É mal pelo mal. Mesmo assim, ele está dando desconto, não. Eles são ignorantes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque está emanando amor sem parar, porque não consegue parar de amar. Cai essa ficha. Porque ele falava desse jeito? Porque ele falou assim? Porque não consegue. Ninguém evolui total numa vida. Primeiro, porque é infinito. Você já está unido ao todo. Não vai ter esse conceito do budismo, de que você vai se dissolver no todo. Não existe isso. Chega uma hora, chega um momento que a sua capacidade é tanta que você trabalha melhor, você pode servir melhor, em outra função. Você não precisa ser pedreiro, não precisa ser economista. Você vai subindo, gerente, diretor, presidente. Entendeu? A partir daí você tem uma fortuna incomensurável, porque você tem conhecimento que de repente você cria. Certo? Chega um ponto que você tem humanos com quanto? $50 ou 70 bilhões de dólares. São pessoas que já entenderam como que cria dinheiro. Eles são especialistas nisso, certo? Então, você tem o arquétipo do empresário, o arquétipo do cientista, do escritor, seja lá o que for. Cada um vivenciando um arquétipo. Depois que você aprendeu muito, como faz, por exemplo, um Gandhi. Daqui um tempo, quando o planeta Terra ficar um lugar pacífico, que faz com ele? Não tem mais apartheid. Não tem domínio colonial, não tem mais escravidão, não. Tem miséria. Se perguntarmos para ele, bom, e agora você quer fazer o quê? Ele vai falar, tem algum lugar que tem um povo escravizado por outro, que precisa de alguém ir lá e
Ajudar essa libertação? Um planeta que ainda está bárbaro, em que o povo desceu da árvore faz pouco tempo. Aí vão falar, claro, tem um lá na galáxia X. Jesus também falou, existem muitas moradas na casa do meu pai. Pega-se e ele vai para lá fazer um serviço porque o que ele gosta de fazer e liberta mais um povo e assim por diante. Cada um faz o que gosta. Ninguém vai fazer nada. Obrigado. Cada um faz o que quer, faz o que gosta e usa suas habilidades. Isso é infinito, porque vamos supor que você é capaz de dirigir um povo, daí você volta, chega uma hora que aquilo é banal para você, não existe mais desafio, e quando não existe desafio, não tem mais prazer, não tem aquilo que se chama desfrute. Quando você está em fluxo com o Criador, você tem desafio, você tem um prazer gigantesco de estar unificado com Ele, como está registrado, eu e o Pai somos um. É indescritível isso. Assim, quando não tem desafio, não tem isso. É preciso focar a atenção, entendeu? Caso contrário, você fica na praia olhando a onda que vai, a onda que vem e tal. Que coisa horrível, precisa pôr a mente para funcionar. Quem já entendeu detesta o ócio. Então, do outro lado, quem entendeu trabalha, quem não entendeu vai para o boteco, continua tomando, porque não entendeu nada ainda. Agora, chega um momento que a sua capacidade de criação é tão grande e você opta por um determinado caminho, não. Precisa ser todo mundo por esse, infinitas possibilidades, te dão um planeta inteiro na mão para você dirigir durante uns 4, 5, 10 bilhões de anos, sabe-se lá quanto, não importa. Você vai dirigir um planeta. Aí tem um povo que já esteve lá um bom tempo cuidando da criação. Tem que pegar toda essa poeira estelar, das nebulosas, das supernovas que explodiram. Existem inúmeros engenheiros que só cuidam disso. Daí eles juntam tudo isso, criam um planeta, todas aquelas eras geológicas. Põe água no planeta, tem oceano, tem continente, vem os geneticistas, todo mundo fazendo experiência também. Não nasce nada perfeito, porque é tudo escola. É tudo escola. Tem inúmeros geneticistas que estão fazendo umas experiências, paleontólogos, etc. São doidinhos, vamos pegar outro planeta e criar uns? Vamos ver o que podemos fazer de dinossauro diferente. É pesquisa. Sabe como é cientista. Então, pega um planeta que está começando, dá-se para um grupo desses, tem chefe e tudo mais, tem uma hierarquia. E ele brinca 1 bilhão de anos. Não importa, o tempo é irrelevante. As pessoas desse grupo brincam, chega, já brincaram demais, venceu o prazo. Vamos trocar de equipe. Pegam os engenheiros siderais, fala, manda. Eles mandam um meteoro de 2 quilômetros e acabaram-se os dinossauros. Outra era. Agora vamos, outro tipo de animal, outro tipo de desenvolvimento e assim por diante. Logicamente chega uma hora que terá os macacos. Eles chegam num ponto que já podem virar hominídeos. Você vai para lá, você será o chefe do planeta, vai liderar a evolução daquele povo, daqueles hominídeos. Assim começa um longo processo de evolução dos hominídeos, os homens, até virar Homo sapiens. E isso tem uma pessoa que administra o planeta inteiro. Mas você não tem só planeta, você tem os aglomerados. Não é? Galáxia é um negócio descomunal, mas você vai tendo agrupamentos, certo? Então, você tem um sistema solar, tem um chefe do sistema solar, e assim, hierarquia sucessivamente. Quanto maior a capacidade, maior o encargo que você recebe e ao qual você se candidata como voluntário. Só que qual é o pré-requisito para poder fazer isso, para chegar nesse patamar de responsabilidade? É conhecimento de matemática, química, física, economia, sociologia e amor. Amor, no nível que quando você puder amar incondicionalmente, você pode receber um planeta inteiro para você gerir. Amar incondicionalmente. Muito mais do que se ama um filho, muito mais. Por quê? Você já viu o que as mães fazem com os filhos? É muito mais que isso. É muito. É muito. O ser humano normal de hoje em dia não consegue nem imaginar o que é o conceito, amor, é incondicional. Nem imaginar o que é isso. Existem N incoerências. Se você pesquisar todos os livros e checar um contra o outro, você encontrará uns diversos probleminhas. Vou citar um só, para resolver de vez. Está escrito lá, eu sou um Deus ciumento e vingativo. Está escrito. Isso contradiz totalmente o que Jesus era. É puro amor. E quando ele disse, eu e o Pai somos um, está claro. Ó, Pai é igualzinho a ele e ele é igualzinho ao Pai, entendeu?
É uma onda só. Ele é um co-criador. Então, onde que vai? Inventar que o todo é um Deus ciumento e vingativo? Mas eles acreditavam nisso e faziam guerra e matavam os outros, em função dessa crença. Isso é bárbaro, é coisa de milênios atrás em que se pegava uma criancinha pelas pernas, um bebê, de 1 mês ou 2 ou 3 e se batia na parede ou numa árvore, até estraçalhar tudo. Era assim que era feito quando eles invadiam uma cidade. Basta ler, está nos livros. Pois é. Agora, se você tem um conceito desses, de que o seu Deus é um sujeito ciumento e vingativo vale tudo, você pode passar a fazer tudo, porque você está simplesmente seguindo o modelo dele. E ele está lá em cima e você está aqui. Não existe união nenhuma, não existe co-criador, não existe irmandade. É cada um por si, é a selva. Imagina o seguinte, há 3.000 anos atrás se matava de porrete, certo? Então, o que acontece? Para que haja evolução, é preciso que esse povo tenha conhecimento. Nascem 7 físicos quânticos juntos, são encarnados os 7 numa mesma época. Abre a consciência desse povo. Eles mostram a mecânica quântica, eles mostram o átomo, mostram tudo. O que os humanos fazem com isso? 2.994 explosões atômicas, e faz um monte de reator. Entenderam? É disponibilizado tecnologia, conhecimento. Mas as concepções de como é a realidade, de como é o todo, de como é Deus continuam na barbárie. Então, quanto mais conhecimento tem, pior fica. É a situação que nós estamos no momento. Isso precisa ser resolvido. E vai ser resolvido, porque é o último estágio, o momento em que se transfere conhecimento para produzir uma bomba. Pode botar as barbas de molho porque você vai brincar com bombinha atômica e as consequências são graves. Você vai brincar de fazer reatorzinho de plutônio. Assim, precisa fazer o quem somos nós, fazer tudo isso, para ver se abre a consciência. Toda a matéria, toda a massa emerge de um único lugar. Do vácuo quântico, tudo emerge daquilo. Supõe-se que as pessoas pensariam sobre isso. Não sai de 2 lugares. De onde que surge a matéria no universo? De onde que surge? Quando você prova isso em laboratório, precisa de mais o quê? A razão não está funcionando porque agora está provado em laboratório. Então, quando a razão para de funcionar, o negócio vira no emocional. Se a resistência é emocional, vai passar a ter o quê? Catarse. Precisa ter catarse. Certo, porque se estão resistindo se não conseguem raciocinar. Se agem como chimpanzés, é preciso dar umas catarses no chimpanzé para eles purgar a energia negativa para ele. Mudar a forma de pensar. Precisa ter catarse e transferência de informação, tanto transferência global de informação quanto da ressonância que pode se transferir individualmente pessoa a pessoa. Catarse, que é o que vocês estão assistindo no Japão. Catarse, 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 até que resolve esse problema emocional, pois não se age de maneira racional. Porque se fosse racional, você faz o experimento. Está mostrado que a realidade é assim, é óbvio que você tem que mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. É evidente, ou então é um ser irracional. Só age pelas emoções, só age pelo ódio, pela raiva. Então, esse ser terá que ser tratado dessa maneira. Tem que colocar umas catarses nele, para ele evoluir porque se mostra toda a mecânica quântica e a nós, especificamente aqui se mostra a ressonância e nada. Assim vai ter catarse. Porque se tem a ressonância e continua. A história da casa, carro, apartamento, etc. é porque não caiu a ficha. Eu sou um co-criador, aí acaba o pedido e você passa a ser uma pessoa que ajuda no desenvolvimento do universo. Porque precisa de gente para falar desse assunto. Agora o assunto não sai dessa sala. E se sai, conta nos dedos por quê. É politicamente incorreto falar de mecânica quântica. Questionar tudo isso dá trabalho. Imagine que nós estivéssemos sentados numa mesa, lá em cima, olhando aqui embaixo a barbárie, e você argumentasse. Eles não vão entender nada. Deixa assim mesmo. Danem-se. Explodam-se. Vocês entenderam? Se quem está evoluído, quem já consegue amar um pouquinho a mais, não assumir o compromisso de vamos descer lá na barbárie, apesar de que eles vão nos matar, cortar, vamos tomar tiro na cabeça, etc. Martin Luther King, Mandela 27 anos na penitenciária, Mahatma Gandhi, observe a história, se não tiver essas pessoas para fazer isso, fica o quê? A barbárie eterna? Só que tem um probleminha, o Criador ama
Infinitamente. Se ele fosse o tal Deus ciumento e vingativo, ele agiria da seguinte forma: soltava os chimpanzés deixa os chimpanzés se matarem. Você já viu alguém que vai lá numa tribo de chimpanzés tentar apartar o negócio? Que nada, aquilo é a selvageria total. Mas como alguns evoluíram, nós olhamos para baixo e vemos a barbárie e falamos: nós temos que ajudar esse povo porque nós não conseguimos conviver com isto. Ninguém que evoluiu consegue conviver com a miséria, com a dor, com o sofrimento alheio. A pessoa precisa fazer algo para resolver, ela não consegue ficar omissa. Ela tem que agir. É só por isso. Então, a gente vem e começa a mexer, e toma. Por isso que Jesus falou: da esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Ele falou não. 70 vezes 7. É metafórico, mas tentam perdoar 499 vezes que você vai ver o trabalho que dá. Mas, o que foi falado é totalmente metafórico. É por isso, não dá para deixar a barbárie correr solta quando se tem pessoas que têm consciência que já evoluíram. Tem que mudar, pois não há mais nada a fazer. Mas, logicamente, é como missão impossível. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vem um após o outro. Só há um probleminha. Tudo no universo tem prazo, tem tempo. Assim, quando vence um prazo, uma agenda precisa mudar a condução. Quando chega um determinado tempo, porque tudo no universo tem ritmo, prazo, cronograma, é necessário haver uma mudança. Há um determinado lugar que precisa evoluir. Quando esse prazo chega e algumas pessoas são resistentes à evolução, elas devem ser transferidas para um lugar que eles continuem a evolução do jeito que elas gostam. Elas querem fazer guerra, vão para um lugar que possa fazer guerra, continua fazendo guerra. Mas aquele lugar precisa evoluir. Assim, periodicamente, essas mudanças de eras acontecem por isso, porque chega uma hora que venceu o prazo daquela era, tem que mudar, sob nova direção, certo? Daí pega todo aquele pessoal, transfere e coloca em outro lugar, eles continuam brincando do jeito que eles quiserem. E as pessoas que querem paz e amor ficam todas juntas no mesmo local, agora pacífico. A Terra já está nesta transformação. É um processo largo, mas literalmente nós estamos imersos no meio, na metade do processo, em termos cronológicos. Então, ainda tem bastante, um tempo razoavelmente largo de transformações para poder limpar tudo, para poder começar tudo de novo, só com o povo pacífico. Estamos exatamente neste ponto da separação do joio do trigo. Quem é pacífico fica. Quem é guerreiro é transferido. Simples. Respeita-se o livre-arbítrio de todo mundo, cada um fica na sua, cada um faz o que bem quer e gosta e tudo bem. Mas quem gosta de guerra não pode atrapalhar os da paz, vai brincar noutro lugar, coerente com a frequência deles. Tudo é frequência, tudo é um campo eletromagnético. Então, eles vão num lugar eletromagneticamente compatível com eles. Só que vão sem míssil, sem bomba atômica, sem fuzil, sem revólver, sem espada, sem nada. Leva a informação que eles têm dentro do inconsciente deles, certo? Chega lá e briga no braço com o povo hominídeo que está lá nas árvores. Tem uns macacões grandes, fortes. É um negócio um tanto quanto desagradável, sabe? Você imagina a pessoa que está acostumada no shopping center com toda esta mordomia, lençóis de linho, uísque 30 anos e se tornar hominídeo numa caverna, passando frio, sendo comido pelas feras, não é? Tigres dentes de sabre. Uns bichinhos complicados. É o único jeito, não tem outra forma. Ao longo de milênios e milênios e milênios, quem sabe eles começam a se ver como irmãos. Porque no momento é um egoísmo total. Cada um por si, é uma selvageria. Então, lá no meio do negócio, totalmente inóspito, selvagem, brutal, como já foi esse planeta. Essas pessoas talvez entendam que devam se ajudar e viver pacificamente. É um longo caminho pela frente. Mas eles não vão retroceder. Eles continuam iguais, eles continuam hoje, só que o entorno é diferente, o entorno vai ser difícil, complicado. Paciência, paciência. Eles escolhem. Veja o conceito de guerra. As pessoas que ficarão após toda a transformação são as pessoas da paz, do amor. São as pessoas que não concordam que se tenha fome, guerra, miséria, abandono, etc. É simples. Quem optar pelo amor e pela
Felicidade fica porque é um lugar de amor e felicidade. Quem optar por batalha, e tem muita gente que gosta de guerra. Como vocês sabem, adora guerra, vai para um lugar que tem guerra. Quer algo mais justo que isso? Só que você não pode atrapalhar os planos do todo. O todo tem um plano, tem não sei quantos bilhões de planetas e galáxias e tudo mais. Esse agora vai ter uma fase que vai desenvolver isso aqui, depois vai ter outra fase, depois outra fase. Nós precisamos desse terreno, certo? O que você faz quando compra o terreno e tem um formigueiro lá? Você não manda passar um trator e limpa tudo para construir a sua casa? Você perguntou para as formiguinhas o que elas acham? E dá para você conversar com as formiguinhas? Elas irão te entender? Então só tem um jeito: transfere o formigueiro para outro lugar. Está se tentando conversar com as formiguinhas, mas está difícil. Respeitam-se as formigas. Pega todo o formigueiro, transfere para outro terreninho e aqui vamos construir nossa casinha. É exatamente assim. Está-se respeitando o nível intelectual emocional das formiguinhas. Vão brincar num outro parquinho, certo? Transfere de local. Está na escola tal, passa para a escola tal, pode dar cacetada na cabeça da outra criancinha fácil, que lá só vai ter esse tipo. Não terá ninguém da paz, vai ter só o povo que gosta da coisa. Então brinca lá desse jeito. Ele falou mais: misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Junta essas duas frases. Então essa história de fazer sacrifício é um negócio um tanto quanto patológico, tanto quanto sadomasoquista. Quem já entendeu o que é amor, não precisa evoluir desta forma. Você está fazendo, vai fazer. Sacrifício para quê? Para quem? Para aplacar a ira do Deus. Tal? É uma oferenda para o Deus, não sei das quantas, para ele conseguir a minha casa. Sendo que bastava você pensar na casa que você quer e manter esse pensamento que a casa surge na sua vida. A oportunidade aparece imediatamente, basta você trabalhar. Existem infinitas formas para a casa aparecer na sua vida, bastava pensar e fazer. Sai da zona de conforto, vamos trabalhar para acontecer. Lembra-se do eletromagnetismo? Você atrai o que você pensa. Pensou em dinheiro, atrai dinheiro. Quer ganhar dinheiro, atrai dinheiro. Basta manter o pensamento. É conhecimento. Agora, se caiu na questão A, eu preciso de fé para acreditar na mecânica quântica para colapsar a função de onda aí. Complicou. Agora, quando é que vai acabar essa história de fazer sacrifícios para estátuas? Continua a mesma história das estátuas. Como é que faz? Vocês vão criar, ou vai se criar que tipo de simbolismo de estátua para o vácuo quântico? É capaz dele não ter sido aceito ainda por causa disso, não é mesmo? Estou começando a ficar desconfiado que o vácuo quântico não foi aceito porque ainda não se criou uma imagem para ele? Antropomorfizar, certo? Nós temos que arrumar um cara, um homem e dizer: este aqui é o modelo, é a imagem do vácuo quântico. O dia em que se fizer isso, nossa, no dia seguinte, multiplica. Quando estava passando a segunda trilogia, 2 ou 3 pessoas se vestiram de Jedi e foram na Praça da Sé em São Paulo para fazer um experimento de psicologia e começaram a pregar a religião Jedi, do Star Wars. Num instante, eles já tinham uma sacola de dinheiro recolhido. E na Austrália e na Inglaterra, 70.000 pessoas declararam no censo do governo religião Jedi, porque tem o serzinho Jedi, não é? Por pouco religião Jedi. Agora, o vácuo quântico, que é um conceito abstrato, que o todo está em tudo, a única energia, a única inteligência que existe está presente em tudo. Não existe diferença entre ele e mais nada, porque tudo é uma coisa só, é uma única energia. É só ele que existe, não existe divisão alguma. Então, como representar Deus desta forma? Esse é o problema. As pessoas matam todo mundo que vem e propõe um Deus abstrato. É necessário ter estátua para fazer adoração, oferendas, ouro, comida e tudo mais. Qual a diferença? 3, 4, 5 mil anos atrás, um forno pegando fogo com uma boca enorme recebe uma criancinha viva. Uma oferta, uma oferenda ao deus Baal. É isso. Quanto que se melhorou, hein? Melhorou um pouquinho. Claro, agora não tem a fornalha, mas a história da estátua permanece a mesma. Começa a cair a ficha, a dificuldade e a não aceitação de um Deus abstrato. É isso. Todo o problema está nisso. Você não pode pegar, não pode dividir, não pode cortar, não tem como dizer: é o meu e o seu é diferente do meu.
Não tem, é um todo, é uma coisa só. Portanto, todos somos irmãos, lembram o que Jesus falou? Todos são irmãos. Por que são irmãos? Não é um conceito filosófico, é a pura realidade quântica. É uma energia. Só. E aí vem amai os vossos inimigos, porque como poderia ser diferente? Só se for demente, só se for louco, masoquista. Porque o que você faz para o outro, volta para você. Foi o que aconteceu com o Joel Goldsmith quando ele estava na trincheira na Primeira Guerra Mundial. Ele já entendia as leis metafísicas e estava usando a favor dele. Ele mandava bala e atingia o inimigo, e o inimigo não poderia atingi-lo. As balas passavam de lado, porque ele conhecia a metafísica a fundo. Nenhuma bala o atingia, beleza, está perfeito, não? Usar a metafísica como arma de guerra, é isso que o povo quer. Até que caiu a Bíblia no chão da trincheira, abriu e estava lá numa passagem, falando para ele o seguinte: você não pode usar esse conhecimento dessa forma. Você atinge o outro e o outro não consegue te atingir. Na mesma hora que ele entendeu isso, foi transferido para a retaguarda, para a intendência e nunca mais combateu. Foi tirado o cara da trincheira. Por quê? Estava sobrando gente? Ele não fazia falta para mandar bala no outro? Fazia, mas por alguma razão, ele foi tirado da frente de batalha. Assim que ele entendeu que não poderia fazer isso, porque o outro era irmão dele e ele não poderia matar o outro, saiu da guerra no mesmo momento. Joel Goldsmith, enorme, grande metafísico. Quando ligavam para ele 2 horas da manhã e diziam, tem um parente meu que está doente, ele falava, pensa no parente. Tchau. Pode dormir, e o parente da pessoa estava bem. Entendeu? Quanto tempo leva para fazer uma transformação de consciência? Bilionésimos de segundo, nanosegundo. O Joel estava lá mandando bala, olhou, entendeu, acabou. A vida dele mudou na hora, para fazer uma diferença no coletivo. David Bohm, grande físico, escreveu em seu livro, Se eu tivesse 10 pessoas com paixão pela causa, eu mudava o mundo. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Tinha 12. Agora, nós temos quantos? Meia dúzia de físicos quânticos. Que está no quem somos nós? Esse é o probleminha que está por trás da questão do renascer, 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 entendeu? Porque se você consegue, por algum meio mágico, limpar a dívida, você terá um perdão. Perdoou a dívida, está tudo bem. Você pode fazer e desfazer que no final das contas vão dar uma anistia fiscal e acabou. Mas tudo se complica se a dívida nunca acaba e assim, você terá que pagar até o último centavo. Que foi isso que ele falou. Você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Vou traduzir em física, até que a última antimatéria que está grudada em você exploda, volte para o vácuo quântico e você fique todinho luz com altíssima vibração, aí você sairá. Enquanto tiver uma antimatéria grudada, sua vibração está baixa, você fica lá embaixo, de acordo com o nível de vibração. Não tem castigo, você vai para o campo eletromagnético, coerente com a sua vibração. É simples. O sistema é perfeito. Basta entender o que é eletromagnetismo, que está tudo resolvido. Não vai ter perdão de dívida nenhuma, você vai ter que limpar a energia, fazendo o bem. Como é que limpa a energia? Fazendo bem. É simples. Você faz o bem. Quando você faz o bem, cria luz. A luz bate na antimatéria e dissolve a antimatéria. Por isso falamos, seres de luz. É literalmente isso mesmo, porque eles brilham. Você vai à minha casa, eu tenho um vaso chinês, você entra estabanado e derruba o vaso chinês e ele estraçalha. Você pede perdão, 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 eu quebrei o seu vaso. Eu digo, está perdoado. Agora faz um cheque de 5.000 reais para pagar o vaso. Está perdoado, mas deve pagar o vaso. Isto que eu estou falando é uma metáfora. Então vamos lá. Existe um campo eletromagnético que gere a sua vida. Você é um campo eletromagnético dentro de outro campo eletromagnético. Tudo que você faz agrega em você. Enquanto não limpar isso, não ficará limpo. Enquanto não agregar luz, não sai a antimatéria. O que eu expliquei é metafórico. Mas a física é essa. Então, qual o problema? Não tem jeitinho. Não vai dar jeitinho nenhum. Ou põe luz e limpa tudo, ou continua. A perguntinha é, como se entende a morte do animal? Para você se alimentar, até que você vire luz e viva de luz, só. Luz, fótons, você precisa se alimentar. A vida vive da morte. Cada um está no estágio de evolução. Quando você estiver no estágio luz, você vive de luz.
está no inferior, você tem que viver no estágio inferior ao qual você consegue entender. A questão é não levar isso aos extremos. Porque é muito fácil falar, tadinho do coelhinho. E a nossa querida alface? Como é que fazemos, hein? Ou você acha que a couve, a alface gostam de serem comidas? A alface está em evolução, tudo está em evolução. Jesus entendia exatamente esta problemática. Ele não mandava comer os peixes? Ele não comia peixe? Pois é, e o peixe não está em estado de evolução? Está, mas é preciso ter um alimento para necessidade biológica. Então, isso está dentro de uma enorme cadeia alimentar evolucionista. O peixe morre e sai o espírito dele encarna imediatamente em outro peixe que acabou de nascer, e assim sucessivamente. Você fica só com a carne do peixe. Você não fica com a alma do peixe, fica com a carne. A essência dele já saiu. E o peixe vai morrer de qualquer maneira. O peixe já vai morrer. Ele doa a vida para a sua vida. É outro conceito. Se você abençoasse o alimento e agradecesse a Deus pela doação que aquele animal fez para que você se alimente, isso é um ato sagrado. Você acabou de resolver toda esta problemática. Agora, o problema é, como é que tratam os animais? Nos matadouros, o que se faz com o fígado dos gansos para fazer os patês? A carnificina que é como se trata as galinhas. Não vou descrever como são mortas porque não quero que isso aqui vire um terror, entendeu? Mas esse é o problema de um povo bárbaro. Não é um problema de comer a carne de um animal se ele fosse abençoado antes e morto de maneira humanitária, respeitando a vida dele. Os índios americanos, eles faziam isso, eles caçavam um bisão, o suficiente para eles se alimentarem. E antes de fazer a caçada, eles faziam um ritual religioso e ofereciam o bicho. É outro conceito. Agora, nós chegamos lá e fizemos o quê? Com eles, com as 500 tribos que tinha na América? E com tudo o que tinha aqui? Destruímos tudo em nome do cristianismo. O que foi feito com os incas e com todas as tribos que foram invadidas e colonizadas. Até há 100 e poucos anos, havia uma grande discussão teológica. Será que os negros têm alma? E também havia outra discussão. Será que a mulher tem alma? Veja a que nível se chega de barbárie. E isso foi há 3.000 anos? Não, isso foi em 1880, há 100 e poucos anos. Depois que se faz tudo isso, como é que fica a antimatéria? Criada por todas essas carnificinas? Sumiu? Você tem karma pessoal, karma coletivo e karma planetário e assim por diante. Entendeu? Então, não tem jeitinho que vai amenizar as situações. Se quiser que aqui vire um lugar de paz, precisa começar a agir pacificamente. Assim, tudo vai se resolver. Senão, o karma está aí para ser pago e acontecem os tsunamis. E outro, e outro, e outro, e outro. É ad infinitum, até que limpe o karma. Agora se faz todas aquelas guerras na Europa, na Ásia, no Oriente, etc., o planeta inteirinho. Vocês já imaginaram a energia negativa que está no solo de todos esses lugares, de tanta morte, de tanto sofrimento que houve? Está tudo incrustado lá. Como limpar isso? Não é no estalar de dedos. Será limpo no futuro, mas a frequência daquilo está atraindo condições geológicas coerentes com aquela vibração. E, quando você teve muita morte em um lugar, você vai atrair o que geologicamente vai atrair, é inevitável. Então, não existe o azar. Não tem azar, é causa e efeito. Vai ter terremoto no lugar que criou a condição para ter terremoto. Vai ter tsunami no lugar que criou o lugar para ter o tsunami e assim por diante. A Terra tem um campo eletromagnético. Está tudo debaixo de um campo eletromagnético. É claro, é sistema dentro de sistema. Mas cada local, cada país, tudo tem um campo, uma empresa, uma pessoa, seja o que for, tem um campo, e esse campo atrai a todo tempo exatamente o que ele é. Você quer uma descrição do que foi feito na guerra da Coreia na invasão da China? Acho melhor não. Você pode ler em um livro, onde está registrado o que eles fizeram na China, na Coreia. Escuta, karma é eterno, são bilhões de anos. Até que aquilo seja resolvido, está presente. Então não adianta. Agora nós estamos bonzinhos. Então nada de pagar dívida. Você pegou seu cartãozinho de crédito, foi no shopping e mandou ver 5 cartões, 15 cartões, estourou toda a sua renda, as suas finanças. Você vai ao banco e fala: olha, eu errei, sabe? Eu fui fazer uma terapia e o terapeuta me explicou que eu era um obsessivo compulsivo, fazia compras
para compensar uma carência afetiva que eu tinha porque eu não tinha um namorado. Daí eu comprei 150 sapatinhos. Mas agora eu entendi, eu estou bem. Não dá para você perdoar a minha dívida? Eu tenho um cliente que fez isso. Começou a comprar, 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 comprar. Comprou, 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 tira daqui, tira de um banco, tirou da financeira, cobre o outro, que cobre esse, que cobre o outro, cobre esse. Chegou uma hora, não teve mais de onde sair. O sistema bancário é um universo finito. Agora paga todo mês praticamente tudo que ganha e refinanciou tudo. Não compra mais nada e apenas paga o refinanciamento da dívida. Sabe o que ele falou? Eu aprendi. Aprendeu, ele nunca mais será um comprador compulsivo, ele só vai poder fazer compra de novo quando pagar tudo e até lá uma batatinha, um pouquinho de arroz e olhe lá. E vai trabalhar para ganhar o dinheirinho para pagar o banco. Então, se alguém pensa que vai escapar de pagar uma dívida, é melhor ler os contratos dos cartões de crédito dos carros das casas, entendeu? Isso é completamente válido nesse planeta e no campo eletromagnético. Jesus também disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda da semente, vocês vão falar para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e ela vai. É metafórico. O que ele falou? Se vocês têm dúvida é porque vocês não entenderam o que é colapso da função de onda do Schrödinger. Por isso que Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai falar para a montanha, sai daqui e vai para lá, porque a montanha não tem jeito de evitar isso. É o co-criador igualzinho. Se o criador falar, planeta, some, ele some. Planeta, aparece, aparece. Ou não é assim? Ainda mais que ele não está falando de algo externo a ele, é dentro dele. Não, existe universo externo a ele. Ele não está olhando bolinha. Universo e eu, criador, não existe isso. É tudo uma única coisa. São frequências dentro de frequências dentro de frequências. Você pode ter mundos, os muitos mundos, lá do Rio Everett terceira, paralelos, universos paralelos, multiversos. Perceberam? Tudo isso são frequências diferentes dentro de uma enorme onda que se autodivide. A onda é autoconsciente, inteligente e amorosa, mas é uma enorme onda. Essa onda pensa, bom, quero um planeta aqui, como uma parte dele, quero uma galáxia aqui como outra parte dele, e assim por diante. É dentro dele. É um único ser. Nós estamos dentro dele, não é externo. Ele não está lá fora. Nós estamos dentro do ser, Jonas dentro da baleia. Lembram? Isso é metáfora. É exatamente isso, é dentro. Portanto, ele pode colapsar do jeito que ele quiser porque é ele mesmo, é ele com ele mesmo. E nós somos uma ínfima, infinitesimal parte dele, a tal da centelha. Mas se tiver consciência disso, consegue unificar-se com ele em nível de consciência. Aí quando chega nesse ponto, acabou o problema do pedir. Pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. Você tem infinitos seres evoluindo ao mesmo tempo. Cada um é um co-criador com uma capacidade potencial infinita de criação, de colapsar a função da onda. No frigir dos ovos existe uma média geral, porque está todo mundo colapsando. Então, o que se chama a mente de grupo? Você tem um bando, um cardume de peixes, eles vão para lá, vão para cima, para baixo, aquilo ali é um coletivo, é uma mente coletiva. Um país é a mesma coisa, uma nação. Todo mundo segue e acredita em algo naquele país. Vai à guerra e tal, porque a frequência de todo mundo gera uma média daquele país. Só que tem o seguinte, dependendo do grau de consciência que você tem, você cria um mundo particular. À sua volta, uma bolha, à sua volta, que é a sua realidade pessoal. Se isso for muito elevado, ninguém mais consegue influir no seu universo particular. É aquilo que eles falam lá, dos muitos mundos. À medida que você faz escolhas, você subdivide o universo por infinitas vezes porque cada um tem a sua realidade. É por isso que um progride e o outro não, na mesma economia, no mesmo negócio, na mesma profissão, na mesma cidade, entendeu? Depende do grau de consciência que aquela pessoa tem. Como é que você escapa desse karma coletivo? Elevando a sua vibração. Quanto mais amor você tiver, maior é a vibração, mais imune você está a todo esse resto. Isso aí é irrelevante, não te atinge, você sempre tem prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, porque você não tem nada a ver com esse coletivo e o karma coletivo. Se você trouxe algo, tem que limpar isso. Tem que fazer o bem,
o bem até limpar. Acho que nesse ponto vale tocar questão do aborto. Matar alguém implica em prejudicar inúmeras pessoas que trabalharam para criar um planejamento para aquela vida, para ajudar a limpar o karma de inúmeras pessoas que estão envolvidas, pacificar tudo e tudo mais. Há um enorme planejamento para que isso seja feito. Aí vem alguém e, pumba, interrompe esse processo, começa tudo de novo. Isso é gravíssimo. A antimatéria agregada no negócio desses é descomunal. Não há escolha, é um assassinato por aí. Simplesmente, a escolha antes. Se há muitos milênios atrás, as mulheres já sabiam como evitar engravidar, o que se dizer da atualidade. Isso é livre-arbítrio. Pensa antes. Pensa em como vai fazer a relação, porque só a intenção do aborto é um aborto. Só a intenção. É muito pior do que se pensa. Não é fazer. Acho melhor tirar essa criança. Pensa, cria. Pensa, cria. É muito interessante esse negócio do pensa, cria funciona. Quando é casa, carro, apartamento, iate, avião e $1 milhão. Não é? É espetacular, maravilhoso. Pensa, cria. Agora pensar. Aborto não. Aí calma, aí a mecânica quântica não. Vai funcionar para isso. Pensou, criou, pensou, escolheu. É instantâneo. E o carro? O seu carro é pesado, hein? Porque se dá para tirar uma montanha de lugar, pegar um arquipélago e mover 2 quilômetros para lá, chega para lá. Nossa, carrinho. Pesado, hein? É problema de fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a montanha sai do lugar. E nós estamos tendo problema de carro. Muitas palestras, aulas, livros e continua o problema do carro. O carro não é difícil. Só depende do seguinte, se você falar, eu vou juntar dinheiro, vou juntar R$100 mil por mês, vou depositar na poupança e daqui a 58 mil anos, eu tenho dinheiro para comprar o carrinho. Assim é. Difícil. Por que você não deixa o todo dar o carro para você? Porque o todo não tem alternativa. Você é um co-criador. Você e ele é uma coisa só, literalmente. Como é que ele pode violar o seu livre-arbítrio, que é o dele mesmo? Ele não pode. Ele não tem alternativa. Vocês falam, porque Deus deixa acontecer vários fatos ruins? Porque tem um monte de assassino, etc. Vocês acham que ele pode fazer o que com esse povo? Que ele pode chegar lá e fazer pumba, desfaz o cara. Ele vai evitar que exista um mal no universo? Ele não pode fazer isso. Se ele é infinito, onipotente, onipresente, onisciente, ele não pode se limitar. Você vai se subdividir, você é o Deus Todo-Poderoso. Mas é o seguinte, você nunca vai ser estuprador, você nunca vai matar, você nunca vai gerar um. Acabou o livre-arbítrio de Deus. Aí ele não é mais o Deus, ele é um Deus menor que vai ser controlado por um grande. O Deus não pode se autolimitar. Ele emana, a centelha é ele. Agora, se a centelha colocou um ego em cima e começa a achar que vou levar vantagem. Eu vou para Wall Street e vou levar vantagem e vou quebrar um monte de país para eu ficar bilionário. Você acha que ele pode fazer o quê? Ele tem que esperar. Tem o eletromagnetismo. Certo? Nasce de novo, nasce de novo. Tem o povo de baixo, o povo do meio, o povo de cima, N moradas, o cara vai colher o que ele plantou. Criou a antimatéria, vai lá para baixo, depois de não sei quanto tempo lá embaixo ele começa a aprender umas coisinhas. Mas não dá para impedir o cara de fazer o mal, ele tem livre-arbítrio, porque ele é o próprio. Cai a ficha. É o próprio. Se nós quisermos, podemos cocriar tudo. Então, a dificuldade está sendo criada na própria mente da pessoa. Porque não deixa. Por isso que se diz, pensa e solta que vem. Pensa e solta. Você só tem que pensar e soltar, porque quem cuida do como aquilo vai chegar na sua vida, como que aquele carro vai entrar, é ele que cuida do como. Agora, a hora que ele abre a porta, você tem que entrar. Se ele coloca o cara do lado no shopping, tomando café com você e você pensa, eu não falo com gente dessa raça. Não vou trocar uma ideia com esse sujeito. E o sujeito é o cara que tem o negócio, o fornecedor, o capital, a amizade, o que indicou, e tudo mais. E Deus faz assim exatamente para quebrar os fatos, entendeu? Para fazer inimigo falar com inimigo, uma raça falar com a outra, uma religião conversar com a outra até que todo mundo se entenda e se torne algo só, todo mundo unificado. A porta não está abrindo para todo mundo? A porta abre. Instantaneamente pensou está criado. Mas precisa deixar esse
Negócio entrar tem que trabalhar, mas aí quer ficar na zona de conforto. E o paradigma, que é isso tudo que falamos aqui. Hoje, tudo é a questão, é o paradigma, é o sistema de crenças. Se você tem uma crença limitadora ou negativa sobre como ele é, você já criou um problemão, porque o seu universo particular vai ser de acordo com a sua crença limitadora. Ele terá as oportunidades e limitações daquilo que você acredita, pura e simplesmente. Dinheiro é difícil de ganhar, é difícil. Para aquela pessoa, tem que ganhar dinheiro suando que nem um mouro. Vai ser dessa forma, entendeu? Pobre nasce pobre e morre pobre, vai ser exatamente assim e assim por diante. Por isso que eu falo para vocês, quais são as crenças da infância 3, 4 anos de idade. O que vocês acreditam? É só ir lá e buscar. Eu pergunto, o que você pensa sobre dinheiro? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, é o que todo mundo fala. Mas quando questiono, e o que você sente sobre dinheiro? Ah, porque você sente que dinheiro é um negócio que vem fácil, que é um fluxo constante de abundância e de prosperidade que entra na sua vida, que não há carência. Entra e sai, entra e sai, entra e sai e tudo é próspero. Se você pensa que tudo é difícil, que tem que ser uma batalha, que tem que suar o sangue, vai ser assim. E por outro lado, flui tudo fácil, certo? Vem uma dentista de São Caetano, município de São Paulo, e fala assim: ah, isso aqui é um inferno. Só tenho paciente de convênio, não ganho nada, não tenho um particular nessa cidade. Pois é, e eu conheço um em São Caetano, que só atende particular, que não atende convênio e que está lotado de cliente ad infinitum na mesma cidade, dentistas. Como é que faz? Aquela que acredita em dificuldade está tendo dificuldade. Enquanto ela diz, é impossível conseguir paciente particular, o outro está nadando de braçada cheio de paciente particular. Fazer o quê? Cada um cria aquilo que quer. Então, eu sei quem é novo no processo de ressonância e quem já tem 1, 2, 3, 4 anos. Eu sei quem está andando e quem não está. A coisa pátina. Os mesmos problemas, o mesmo sofrimento, o mesmo drama, tudo igual, entra ano e sai ano e a ressonância não para, a frequência do melhor que tem. Só frequência de arquétipo. Se está deixando o arquétipo atuar? Não deixa. Recebe toda aquela frequência, toda aquela informação e pisa no freio imediatamente o tempo inteirinho. A informação fica lá, vai sendo armazenando, porque não consegue fazer nada. Coloca o pé no freio, o tempo inteiro. E por causa do quê? Do paradigma. Vocês já imaginaram se tudo que vocês já receberam de ressonância estivesse sendo aplicado para fazer o bem para a humanidade? Onde nós estaríamos hoje? Perceberam isso? Pensa nisso. No capítulo acima, o 6º degrau foi abordado. Sai do 2º degrau, sai do 3º, pula para o 6º, que tudo mais vos será acrescentado. Tudo o que está lá vocês pedirem. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quantos carros Mercedes vocês quiserem, quantas mansões quiserem, se quiserem. Normalmente um Gandhi não está preocupado com mansões, nem iates, nem aviões, certo? Ou vocês acham que Gandhi não teve sucesso? Esse é o problema. Sucesso é medido na conta bancária do sujeito, nos carros e nas mansões que ele tem? É isso? Esse é o paradigma materialista terrestre. Um Gandhi é o quê? Um fracassado? Um Nelson Mandela é um fracassado? Um Martin Luther King é um fracassado? Enquanto essas pessoas não forem os líderes, os modelos, os ídolos nesse planeta, nós vamos ficar desse jeito. Aí se transfere ressonância o tempo inteiro de arquétipos. O que é um arquétipo? É a emanação primeira do Criador, o ser perfeito daquilo ali. É isso que você recebe, o ser perfeito daquilo. Faz o que com ele? Faz o quê? Fica batalhando na casa, carro, apartamento, que a vida é uma luta, a vida é uma batalha, é tudo um inferno, certo? Como é que o arquétipo pode trabalhar se ele está lá com uma crença dessas? Você está potencializado e pensando negativo, e pensando na limitação e criando limitação. Agora cai a ficha que a ressonância não foi feita para isso, de que deveria ser usada para fazer o bem para a humanidade. Você exponenciou até que se tornou um mestre, dono de si mesmo, um co-criador, para fazer o quê? Para ir para a praia tomar uísque? Aí é que está o problema. A coisa não anda. Entenderam? Não anda porque ao invés de jorrar
Amor pela humanidade e pelo semelhante, por todo mundo. Que está perto, que está chafurdando na ignorância, na fome, no abandono. Não, vou só cuidar do meu, o resto é problema deles. Como deles? Não existe deles, só existe uma onda. Só existe uma energia, só existe um ser, não tem deles no mundo. Todo mundo se torna um. Então, quando você fala, ele que se dane, é você que se dana. É igual, é da mesma forma. Imagina o Criador, que é um organismo só, e ele falasse assim: ah, não quero saber nem desse planeta aqui, mas esse planeta é o fígado dele. Metaforicamente. Entenderam? Ele não pode fazer isso, mas os humanos conseguem fazer por causa do paradigma, porque acham que ele está lá em cima, o outro é o outro, eu sou eu. Certo? Não existe uma energia só, politeísmo, divisão, raças, crenças, N deuses e assim por diante. O problema é grave, fica difícil. Vocês já imaginaram se vocês pulassem para o sexto degrau, a união com o todo, o que viria automaticamente para vocês? Parava de se preocupar com todos esses fatos de baixo e imediatamente isso seria resolvido. Todas essas necessidades práticas e materiais, tudo seria resolvido de repente. Se a pessoa trocasse de prioridade, primeiro eu vou cuidar do reino e depois do resto. Assim que você mudasse a forma de pensar, vou cuidar do reino automaticamente. Tudo aqui embaixo seria resolvido na sua vida particular, prática, casa, carro, apartamento. Mas quem acredita nisso? Esse é o problema. Então permanece a dúvida. Não, vou ficar aqui embaixo. Vou ficar aqui, cuidando das minhas coisinhas. Não vou dar esse salto, de jeito nenhum. É trágico e triste, mas fazer o quê? Está sempre à disposição dar o salto. Foi isso que ele falou: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Mas, enquanto isso não for entendido, você vai cuidar primeiro das suas necessidades, achando que tem que batalhar e sofrer, sem deixar o todo fluir através de você e você receber, infinitamente, tudo que ele tem de bom para dar.